O sorriso de quem tá com o pé na próxima fase da Copa do Brasil, nas quartas de final. O tricolor faz 2-0, se garante, afasta a zebra da goleada contra o Flamengo e consegue passar pelo Vasco. Time que tá na Série B, a obrigação era do São Paulo e jogava em casa, mas fez o seu papel e teve várias boas notícias nesse jogo pro torcedor são paulino. Teve gol do Pablo voltando a jogar bem, ou pelo menos ter bons momentos ali, ter lampejos. O Reinaldo em campo, não especialmente bem, mas atuando, participando do jogo. Uma vitória importante para o tricolor e que você vai acompanhar os destaques e os desfechos por aqui no Canelada. Você que está na rádio, no YouTube, Panflix, Bruno Prado, muito boa noite. Thiago Asmar, nosso querido pilhado. Boa noite. Daqui a pouco devemos ter Nilson César, não sei se o Espímpolo vai descer aqui, se Flávio Prado. Flávio Prado. Flávio Prado, muito bem. E aí, o que vocês acharam do jogo? Cumpriu com as expectativas que o torcedor podia ter? O São Paulo foi bem. Bruno, objetivamente, assim, teve chances o Vasco contra esse São Paulo? Não, quase nenhuma. Acho que o 2-0 ficou bem, porque foi o jogo. O São Paulo começou muito bem. Antes de fazer o primeiro gol, já tinha tido outras oportunidades. Aí fez o gol com o Rigoni de novo. O Rigoni, sempre ele, né? Muito bem no São Paulo, né? Ele tem poucos jogos no clube e tá muito bem. E depois ficou um jogo, assim, um jogo equilibrado, mas sem o Vasco ameaçar, né? O São Paulo também não criou muita coisa. E num escanteio, batido pelo Reinaldo, o Pablo fez o gol de cabeça. Né? O Pablo precisa do gol, precisa, pelo menos na parte emocional, né? Na parte de confiança, se recuperar. Muito importante, né, para ele voltar a fazer gol. Sim, e é duro, né? Porque já teve vários momentos assim que ele ficou sem fazer gol, ele fez um gol, melhorou um pouquinho e voltou a cair. Né? Tomara que ele consiga, pelo menos, ser um jogador que dê opção ao Crespo, né? O Crespo roda muito o elenco, que ele pelo menos seja uma opção mais confiável. Então acho que o 2-0 ficou bom porque foi o jogo e o São Paulo está muito perto da vaga, né? O São Paulo está com o pé na classificação. Havia uma expectativa grande hoje para o retorno do Luciano, ainda não vimos, mas deve estar de volta talvez na próxima partida. Vamos aguardar saber mais novidades sobre a recuperação dele. Pilhado, São Paulo precisava de uma vitória contra um time de camisa como o Vasco para lavar a alma da derrota para o Flamengo, né? Uma goleada que chacoalhou toda a base ali no Morumbi. O 2-0 coloca panos quentes para o jogo com o Palmeiras no fim de semana. Precisava, coloca panos quentes, né? Dá confiança, inclusive, porque um time depois de sofrer uma goleada de 5-1, com certeza fica muito abalado. E não só esse jogo com o Palmeiras, né? Para motivar para o jogo de volta, para motivar para Libertadores, que tem clássico na Libertadores. Então é muito importante levantar a autoconfiança de novo. E o Pablo, né, como o Bruno falou, você vê que ele vai abraçar o Crespo. Você vê que o cara tá num momento difícil. A gente vê, inclusive, a torcida do São Paulo batendo muito no Pablo. Pô, ele foi caríssimo e não tá jogando, não sei o quê. Então, é muito importante pro Pablo. E outra, né, o Bruno falou do Rigoni, o Benítez, né? Sim. O Benítez, quando ele resolve jogar... Né? Mas é isso, o problema dele é esse. É que ele joga muito, só que ele joga pouco, ele lesiona muito. Eu acho que precisa, o Benítez precisa saber, precisa ver qual é o problema dele. Entendeu? São muitas lesões, só que ele é diferente. Você vê como o São Paulo começa melhor quando ele começa jogando. É né? isso, e ele é diferente, ele tem uma qualidade diferente. O passe dele pro gol do Rigoni foi maravilhoso. Sensacional. Foi lindo, lindo. O Benítez, ele joga muita bola e faz a diferença. Já deu pra deixar claro, ele faz a diferença pro São Paulo. Agora, tem que jogar, né? E aí, nesse negócio de, tem que estar 100%, muitas vezes ele não tá. E aí acaba ficando fora do jogo, mas eu acho que o Benítez também é um jogador muito diferente. Não fez gol, mas é a lei do ex, né? Foi lei do ex, deu um passo contra o Vasco. Jogou muito. Hoje a única coisa ruim foi o Arboleda que saiu machucado no primeiro tempo, né? Mais um. Né? Senão não é jogo do São Paulo. Se não tem um jogador machucado, sendo lesionado, não é um jogo do tricolor, né? Sim, provavelmente muscular, pelo né? A mão, ele colocou a mão atrás na coxa, né? Deve fazer exame amanhã, mas é um cara que talvez, que com certeza por alguns jogos vai desfalcar o São Paulo. Tem que ver por quantos, né? Se foi uma lesão mais séria ou não. O Rigoni vai se tornando cada vez mais um jogador importante lá na frente. E o Pablo, como a gente falou tanto, precisava desse gol. Né? A gente ouve a torcida às vezes dizendo, olha, não dá mais. Eu, por exemplo, falo muito, né? Não consigo ver o Vitor Bueno em campo, não consigo ver o Igor Vinícius. Mas o Pablo, para mim, é um caso à parte. O Pablo é um bom jogador que não está conseguindo encaixar no São Paulo. Então, acho muito positivo para o São Paulo nesse momento um gol do cara, um gol importante. O São Paulo tem tudo para avançar na Copa do Brasil. Essa edição não tem, a gente já lembrou várias vezes o gol qualificado, gol fora, mas 2-0 é 2-0, são 2 gols de vantagem. O Vasco precisa vencer por 2 no dia 4 de agosto, na semana que vem, para conseguir seguir em frente ou levar o jogo aos pênaltis e tudo mais. E o Rigoni é um pedido do Crespo, né? Do Crespo. Já é um mérito do Crespo.
Crespo, né? Mais um mérito. A gente bate, mas assopra aqui também. O Crespo tá de parabéns pelo desempenho hoje do tricolor. Mas esse Benítez, rapaz, esse cara aí fez uma diferença danada hoje, hein? Pois é, a gente dizia, e faz todo o jogo, né? Pena, MVP, rapaz, que ele Benítez. não tem a condição física para aguentar o jogo todo, porque ele é um jogador diferenciado. Diferenciado, você percebe, o cara mete bola de primeira, quando ele recebe, e bota o companheiro na cara do gol. Você viu o lançamento? Teve um lançamento que lembrou o Gerson dos tempos passados. Aliás, hoje eu assisti o Gerson em campo, viu? Pelo Marcelo, muito legal. Só que foi de perna direita, né? Jogou bem? Jogou Mas não é bem. esse Gerson, eu tô falando do Gerson antigo. O Gerson da lei de Gerson. Que fazia esse tipo de lançamento, sabe? Do campo dele, metia o cara lá na frente, na cara do gol para marcar. Ele hoje meteu um lançamento pro Rigoni ali, negócio sensacional. Então, esse rapaz e o Miranda lá atrás são os diferentes do São Paulo. E essa coisa da contusão muscular, nós vamos precisar perguntar para alguém. Porque todo jogo não é possível. Eu falei isso, que ele tem que ver isso. Todo jogo, porque ele cara. é diferente, ele é o melhor. Ele é, pra mim, de qualidade, ele é o melhor jogador do São Mas Paulo. não é só hoje, dele, de qualidade. O Benítez. Não, o de São todo Paulo como um mundo. todo, né? Sim. Por uma questão muscular. Mas eu digo o Benítez, cara. O Benítez precisa ver o que acontece com ele. Porque desde o Vasco, assim. No Vasco já era assim. Ele é um jogador meio que de vidro, como a gente fala. Tá sempre machucado, nunca tá 100%. Porque de qualidade técnica, Super talentoso. são pouquíssimos no Brasil que tem a qualidade técnica do Benítez no futebol brasileiro. Então, ele precisa ver isso. Eu acho que tem que partir dele a preocupação. O que eu tenho? Mas assim, ele tá jogando agora, né? 40, sei lá, 50, 60 minutos e não tá. 3 jogos, só 2 ele fez 90 minutos. Então, mas talvez a solução pra ele seja: eu posso jogar 48 minutos e é o meu limite e eu vou jogar bem. Mas aí é tal história. Não, mas né? cada um tem Se o era pra seu jogar físico lá, 45 tudo bem. Se minutos, ele entrega bem. Se era pra jogar 45 minutos, não precisava dispensar o Hernandes, né? Pois é. 45, Deixava o um Hernandes também tempo, jogava. outro. Os 60 minutos jogava o Benítez, depois entrava o Hernandes. Sim. Claro que quando entrou não foi grande coisa e tal, uma verdade também. Mas você tem um jogador para 50, 60 minutos, mesmo sendo Benítez, diferente, é complicado. Mas mostra como falta isso no nosso futebol, como o Pilhado falou, né? Você Não, tem um cara como o Benítez que não tá 100% fisicamente e sobra e é titular absoluto quando tá inteiro. E não é nem um jogador da seleção argentina, assim, ele é um jogador do mercado sul-americano e faz diferença aqui. Como o Rigoni era reserva do Elche e faz diferença. Quando ele joga, é outro papo. E aqui os caras se tornam mais ídolos, né? No próprio Uruguai, o Arrascaeta não tem um 50º da condição de ídolo que ele tem no Flamengo, no futebol brasileiro. Defensor só, né? Que é um time pequenininho e tal. Mas pela seleção, né? Mas pela seleção ele poderia, né? De repente, sei lá. Ele também não é titular que... absoluto, ele é titular às vezes não.